Boa tarde a todos. Meu nome é Augusto Viguelin Unix Paranaguá. Eu sou médico pediatra, trabalho aqui na cidade de Corrente, no Piauí, e também na região e no Distrito Federal. Eu agora, no início de maio, tive, tive que ficar internado por conta do coronavírus, né? Eu tive contato aqui na cidade de Corrente com o vírus e desenvolvi a doença. A doença, ela se assemelha a qualquer quadro respiratório que já estamos acostumados. Um resfriado, um quadro gripal, ou até mesmo se assemelha a um quadro alérgico. Mas ela tem um comprometimento também não só na parte respiratória, mas pode também ter um comprometimento na parte dermatológica e no aparelho gastrointestinal. Eu tive vários sintomas do coronavírus, né? Tem muitos sintomas e o meu quadro inicial foi um quadro leve, iniciado apenas com um mal-estar geral, uma dor de cabeça, e no decorrer dos dias a doença foi evoluindo com outros sinais, como febre, a perda no olfato e no paladar. Tive também um episódio diarreico, náuseas, uma dor lombar muito forte, uma adinamia, que é essa fraqueza generalizada, foi muito intensa. E os primeiros sintomas, eu estava em Brasília, fiz o primeiro exame lá, um teste rápido. O primeiro exame veio negativo e eu fiz o outro, que é o RT-PCR. Esse exame demorou um pouco mais de tempo para sair, 3 a 4 dias. E quando o exame saiu, eu já estava de volta à corrente. Quando eu soube do resultado associado a uma tomografia que eu fiz do pulmão, que mostrava que eu tinha cerca de 25% de comprometimento pulmonar, e pelo quadro contínuo da febre, eu resolvi ir junto com a família para Brasília, para fazer outros exames, passar por uma avaliação mais rigorosa, para determinar a intensidade dessa infecção que eu tinha. E fiquei, após fazer esses primeiros exames, tive que ficar internado lá no hospital, no Distrito Federal. No primeiro dia de internação, não foi tão complicado, mas do segundo dia em diante eu tive uma diminuição na minha concentração de sangue na corrente sanguínea. A minha oxigenação diminuiu, a minha saturação caiu abaixo de 90%, e por isso foi necessário o uso de oxigênio por meio de um catéter nasal. Foi colocado e no dia imediato, por uma questão de maior cuidado, foi orientado que eu fosse monitorado na UTI, lá do Hospital Santa Helena. E lá eu fiquei fazendo exames, sendo monitorado, e realmente a doença, ela acomete em algumas pessoas de uma forma um pouco mais severa, né? O meu caso não foi o pior, né? Tem casos piores, onde há necessidade de intubação, diálise, hemodiálise e outros cuidados maiores por conta da infecção pelo coronavírus. O meu caso foi moderado a grave, não foi gravíssimo, porque não precisei ser intubado. Mas foi uma doença que me debilitou muito. Ah, na entrada lá no hospital, fiz uma nova tomografia, o meu pulmão já estava comprometido em cerca de 50%. Então, esse foi um dos motivos maiores da internação, o comprometimento maior pulmonar. E 3 dias depois eu fiz uma nova tomografia, e essa tomografia mostrou que o meu comprometimento pulmonar é em torno de 70%, mais ou menos. Nesse dia eu estava realmente muito ruim, não conseguia raciocinar direito, os pensamentos ficavam mais vagos,
E esse foi um momento muito importante, porque eh, eu necessitei não só de um apoio que eu tive lá no hospital, com os médicos, enfermeiras, fisioterapeutas, os técnicos todos, quando entravam lá no quarto onde eu estava, mesmo isolado na UTI, eles entravam, falavam comigo, tocavam em mim, que é algo que é muito importante, nós não discriminarmos as pessoas que têm essa doença. Ninguém pega essa doença, esse vírus, tem contato de forma proposital. Acontece, né, infelizmente acontece. E algo que é muito importante a gente deixar ressaltado é essa há uma pela própria doença, há uma debilidade emocional que ela causa. Então, quando esses profissionais entravam e falavam comigo e entravam, tocavam em mim, mesmo usando, lógico, todo o equipamento de proteção individual, usando luvas, mas como foi importante seguir, sentir o toque humano, que é algo que nós não podemos deixar que aconteça entre nós, que nós percamos a nossa humanidade em uns para com os outros. Nós somos seres humanos, cada um de nós pode passar por situações como essa ou outras e que requeiram a nossa total atenção, cuidado, carinho, ainda que não possa tocar de forma mais intensa, mas através de uma palavra, de um sorriso, de um olhar, mostrando que aquela pessoa é também muito importante. E isso eu percebi lá. Mas algo que eu percebi também que foi algo muito forte, eu tive o apoio espiritual. Muitas pessoas estiveram orando por mim, intercedendo a Deus por mim, e isso foi algo primordial para que, depois desse momento, em seguida, o meu oxigênio já fosse reduzido, um dia depois fosse desligado e no dia seguinte eu já voltasse para o quarto. Então, e ficasse lá para que outros exames fossem concluídos e eu pudesse ir para casa. Então, fiquei internado na UTI 5 dias, no hospital ao todo foram 9 dias. Mas, mesmo depois de sair do hospital, tive que ficar ainda em casa um tempo isolado até que os exames todos se negativassem. Foi uma experiência que me trouxe mais realidade a respeito de, não como, agora não como médico que cuida das pessoas, mas como o paciente realmente ele se comporta nessa situação e como é necessário o apoio dos outros. Eu tive esse apoio emocional, espiritual e também o apoio físico dessas pessoas que estiveram sempre cuidando de mim, todos os profissionais aos quais eu agradeço muito. E logo depois que eu fiz sair dessa parte, tive que fazer fisioterapia respiratória e motora, porque você fica um tempo debilitado, seu pulmão fica comprometido, mas depois de cumprir todo esse protocolo de fisioterapia, tanto respiratória quanto motora, eu fiquei completamente restabelecido. Agradeço demais aí toda a ação dos profissionais, a medicação, é algo que é importante a gente ressaltar. As pessoas, elas estão muito temerosas, achando que se uma vez elas contraírem esse vírus, o coronavírus, elas estão completamente sem esperanças. Isso não é verdade. Existe uma medicação que pode ser usada precocemente, existe anti-inflamatórios, eu tive que tomar anti-inflamatório durante a minha internação, de forma profilática também tive que usar anticoagulante, porque essa doença pode levar a uma coagulação, de microcoágulos no sangue, e não tive nenhuma outra complicação por conta disso. Então, é importante a gente ressaltar isso. Essa doença, ela é grave apenas em cerca de 5% das pessoas que necessitam internação hospitalar e gravíssima em uma parcela menor ainda, onde elas têm que receber ventilação assistida e outras drogas para manterem a condição, a vida humana. Mas é necessário a gente reafirmar
para que aquela pessoa que tenha uma sintomatologia logo inicial, ela não retardar em buscar ajuda, ela não tentar resolver, isto se o exame for positivo. Se ela tiver buscado ajuda e o exame for positivo, fazer toda a recomendação necessária, porque muito provavelmente ela não vai evoluir da forma grave. Tem que fazer todo esse cuidado. Eu mesmo fazendo uso, usei precocemente, mas em alguns casos tende a ter uma forma um pouco mais severa essa doença. Mas eu quero deixar, isso ressaltado para vocês. Não deixem com que de avisar, de comunicar, se vocês têm alguma sintomatologia respiratória, avisem ou nas UPAs, nos postos de saúde, nos hospitais, em alguma unidade de atendimento hospitalar, para que seja pelo menos avaliado e descartado, ou então seja encaminhado para fazer um teste. Mas não deixe para depois. Procure de forma preventiva para que logo a gente possa, vocês possam ter o tratamento o mais rápido possível. Eu agradeço, né, essa oportunidade de poder esclarecer alguns pontos e dizer que eu venci o coronavírus, mas com a ajuda de vocês que estiveram orando por mim, pedindo a Deus pela minha vida, eu estou novamente restabelecido, já estou atendendo, fazendo os atendimentos normais, graças a Deus. Muito obrigado.